Olá, pessoal, um prazer imenso estar aqui para mais uma das nossas aulas. Nós vamos hoje adentrar o capítulo 1 do livro de Amós. Antes da gente continuar, deixe o seu curtir ou deixe curtir, tanto faz para o YouTube, é a mesma coisa, mas você ajuda os nossos vídeos a atingirem mais pessoas. E se você quiser ser notificado sobre os nossos vídeos, ative o sininho do YouTube para que você possa também receber esta informação. Bom, hoje nós vamos então falar sobre o capítulo 1 do livro de Amós, já tendo feito uma introdução sobre esse livro. Se você não assistiu o vídeo da introdução, ou melhor, os vídeos de introdução ao livro de Amós, eu peço que você faça isso, porque você vai ter uma compreensão muito melhor, muito mais abrangente daquilo que nós estamos tratando aqui hoje. Se você já assistiu os vídeos, então vamos aqui recapitular apenas um detalhe importante, que é a questão do contexto do livro de Amós. Bom, o livro de Amós ele foi escrito essencialmente em duas etapas, talvez um pouco mais, mas essencialmente a primeira etapa do livro de Amós ela foi escrita pelo profeta Amós. O profeta Amós, então, escreve contra o reino do norte, o reino de Israel. Naquela época não estavam unificados, o reino do norte e o reino do sul, e Amós, então, ele ao escrever sobre o Reino do Norte, ele pega o Reino do Norte numa época em que havia uma certa prosperidade, uma certa abundância, porque o cenário internacional estava favorável. Em torno de Israel, as nações inimigas estavam enfraquecidas e o Império Assírio estava vivendo um tempo turbulento, o que permitiu que o Reino do Norte ficasse numa situação bastante confortável. E aí o que aconteceu? As elites do Reino do Norte estavam prosperando, mas estavam praticando uma série de situações de injustiça social. Estavam explorando os mais fracos, os mais pobres, estavam pervertendo a justiça, enfim, estavam causando uma série de confusões aí no meio da sociedade do reino de Israel. E aí Amós vai profetizar contra isso, né? Nós falamos bastante sobre isso na introdução. Num segundo momento, então, essas profecias de Amós elas são estendidas, né, já por uma outra pessoa, talvez um discípulo de Amós, para também o reino do sul, que vai também ter problemas, vai desagradar o Eterno mais adiante na história, né? Lembrando que o conceito que se tinha na antiguidade de livro, né, na verdade não era livro, Sefer era um rolo, né, na sua origem aí da palavra. Era muito diferente esse conceito do que a gente entende hoje, né? Hoje a gente entende, não, o livro, então ele tem que estar restrito a esse autor, assim, 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 né? E naquela época, por conta da dificuldade de você preservar os escritos, né? Era muito caro você ter um rolo de manuscrito, então era comum essa prática, né, de você pegar um manuscrito e agregar coisas a ele. Os profetas menores, na realidade, né, a gente sempre fala isso, eles não são menores porque são menos importantes, mas sim porque eram livrinhos menores e foram agrupados, foram aglutinados num sefer único, né, num único rolo, né? Então, por isso nós temos, às vezes, vamos dizer, profecias agregadas e nem sempre a gente consegue identificar o autor de um determinado trecho específico, né? Boa parte sim, mas algumas a gente não consegue identificar por conta dessas questões. Bom, mas vamos então falar agora especificamente do capítulo 1 do livro de Amós. O capítulo 1 do livro de Amós, na realidade, ele começa um tema que vai terminar lá no final do capítulo 2, tá? Lá para o versículo 16, na verdade, do capítulo 2, tá? Que é o tema de oráculos, né, de profecias contra, primeiramente, os vizinhos do Reino do Norte, os vizinhos de Israel, e isso vai culminar com uma profecia contra Israel propriamente dito, né? Então, e isso é muito importante pela seguinte razão. Os leitores que estivessem tendo acesso a esse material, eles iriam olhar para aquilo, né, iriam ter aquele sentimento
de uma certa expectativa, porque você começa, né, a rodear, aí em volta ali, né, tá falando de todo mundo em volta, né, e eu, quando é que vai chegar em mim, né, o que que vai acontecer? E efetivamente acontece, de fato, das profecias chegarem, né, culminarem aí em Israel e em Judá. Existe uma certa discussão no meio acadêmico se as profecias referentes a Judá elas foram feitas pelo próprio Amós ou se elas são um produto posterior, né? Por quê? Porque, por um lado, a gente sabe, né, que uma boa parte dessas profecias referentes a Judá, elas já são algo posterior, no momento em que Judá começou a se comportar de forma parecida com o que havia feito o Reino do Norte. Por outro lado, se você está falando dos vizinhos em torno do Reino do Norte, Judá está incluso nesses vizinhos, né? Então, faria sentido também o profeta Amós falar sobre Judá. Então, existe aí uma certa polêmica com relação a isso, mas o que a gente pode fazer, obviamente, é trabalhar sobre a forma final, que é do jeito que está. Então, como eu disse para vocês, na realidade, o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 16, eles formam meio que uma unidade, tá? A divisão de capítulos na Bíblia hebraica ela é muito tardia, né? Ela é da Idade Média já. Então, ela não é uma coisa que foi composta originalmente nos livros que fazem parte da Bíblia hebraica. E às vezes essa divisão de capítulo e versículo ajuda a gente a achar referências, etc. Mas às vezes atrapalha um pouco porque às vezes há uma divisão de um capítulo no meio de um tema. E é isso que acontece aqui em Amós. Na realidade, capítulos 1 e 2, eles trazem um tema único. Hoje nós vamos focar no capítulo 1, mas o capítulo 2 ele vai essencialmente continuar falando dos vizinhos até chegar em Israel e Judá. Então vamos lá. O profeta ele começa com uma introdução que vai dos versículos 1 a 2, onde ele fala dele e fala do Eterno. Ele se apresenta e apresenta o Eterno como aquele que vai executar o juízo. Muito bem. E aí começa então uma série de profecias que falam sobre um juízo para com essas nações vizinhas a Israel. Primeiramente, você vai ter um oráculo contra a Síria, que vai do 3 ao 5. Depois você vai ter um oráculo contra a Filístia, os estados filisteus, que vai do 6 ao 8. Seguido de um oráculo contra Tiro, que era uma importante cidade fenícia, que vai do 9 ao 10. Depois se chega em Edom, que era um vizinho já mais ao sul ali, né, do reino de Judá, que vai do 11 ao 12, e, por fim, Amon, né, já do outro lado aí do Rio Jordão, que vai do 13 ao 15. Bom, então esses são os oráculos que compõem o capítulo 1 do livro de Amós. Muito bem, só que tem um detalhe, tá, pessoal? Como é que o profeta faz para falar dessas nações? Ele escolhe algumas cidades específicas. Tá? Ele escolhe algumas cidades específicas pela sua importância para aquela nação, né? Então, vai falar contra a Síria, por exemplo, vai falar da capital Damasco, tá? E aí, além das cidades, vamos dizer, importantes politicamente ou economicamente, às vezes, quando o território é mais extenso, ele pega, assim, uma cidade mais ao norte, outra mais ao sul, para dar o todo, né? Mal comparando, é como se eu fosse falar do Brasil, né? Como algumas pessoas costumam dizer, né? Fala assim, eu vou executar juízo do Oiapoque ao Chuí, né? O que é do Oiapoque ao Chuí? Do Oiapoque ao Chuí é o território brasileiro, é uma forma de você se referir ao território brasileiro, né? Então, da mesma maneira, vocês vão ver um monte de nome de cidade aqui, tá? E esse monte de nome de cidade, nós vamos falar um pouquinho sobre cada cidade, o que a gente sabe sobre essas cidades do ponto de vista da arqueologia e como é que elas estavam perto da época dos assírios, né? Felizmente, do ponto de vista histórico, os assírios deixaram alguns registros, né? Os registros reais dos assírios, real no sentido de realiza, né? Do rei. Os registros dos reis assírios
falam um pouco sobre essas cidades. Então a gente consegue saber alguma coisa dessas cidades nessa época a partir justamente desses registros assírios, além, obviamente, dos achados arqueológicos ou mesmo das informações bíblicas. Bom, e aí um detalhe, então, falando aqui muito rapidamente, a unidade é estabelecida, a unidade do quê? Desse trecho de Amós que vai até o 2:16. Não apenas por ser o tema unificador, é um tema único, né? Ele fala de juízo contra várias nações, mas também por um cuidadoso equilíbrio entre repetição e diferenciação entre as diferentes subunidades. Ele usa a mesma linguagem para falar de todas as nações, que é para dar uma ideia de que o Eterno vai agir de forma semelhante com todo mundo. Semelhante em que sentido? No sentido da imparcialidade, né? Apresenta o Eterno como um juiz imparcial e ele está julgando todo mundo. Outras nações, além de Israel e Judá, são condenadas por transgressões contra outras nações, né? Então, basicamente, você vai ter aqui o Eterno falando de todos os vizinhos, muitas vezes falando sobre o desagrado dele, né, de como é que essas nações se comportavam com seus vizinhos. Judá pela rejeição dos ensinamentos do Senhor, Israel por ações contra os ensinamentos do Senhor. As nações aqui mencionadas são vizinhas de Israel e Judá. A Assíria, por exemplo, ela não é mencionada, né? Porque se você pegar aqui, ó, o mapinha, o Império Assírio, ó, ele já está um pouquinho mais ao norte, né? E nesse momento o Império Assírio ele ainda não vai aparecer como alvo de críticas. Ele vai aparecer de forma implícita como a nação que vai trazer juízo sobre Israel, tá? Retoricamente, os leitores são cativados por essa passagem, né? A estrutura do argumento, da retórica, ela é bastante feita para prender a atenção mesmo, né, do leitor, porque vai criando uma expectativa, aguardando ansiosamente a punição de seus vizinhos, até que a profecia se volta contra eles também, né? Então, assim, Amós, ele brinca um pouco brinca entre aspas, né, com o leitor. Por quê? Porque o leitor começa, uau, né, o Eterno vai punir todos os meus vizinhos, né? E aí a expectativa deles era que fosse como, né? Como você vê talvez em alguns outros profetas. Eu vou punindo as nações vizinhas, as nações adversárias, e aí eu chego em Israel e eu vou dizer, não, eu vou libertar, eu vou salvar, né? Salvar no sentido de livramento mesmo, né? Eu vou salvar, vou libertar, vou trazer paz, vou trazer prosperidade, e não é o que acontece, né? Ele vai passar ripa nos vizinhos e aí diz, eu vou passar ripa em vocês também, tá? Enquanto Judá e Israel são condenados por infrações dissimuladas, seus vizinhos são condenados por violar normas básicas de decência, né? Então, assim, a condenação das outras nações é mais explícita do que a de Israel. E isso daí, primeiro, talvez para já provocar o leitor a ficar pensando, né? Onde é que nós estamos errando? Será que nós estamos fazendo algo parecido? Mas, por outro lado, também era muito comum que alguns dos profetas tenham usado termos assim um pouco mais genéricos, etc., que é para poder deixar claro que se uma geração posterior cometesse os mesmos crimes, o Eterno iria punir da mesma forma, tá? Então, boa parte dos profetas escreve de uma forma um pouco mais aberta, né, exatamente para levar os leitores a pensar, bom, pera lá, eu também estou agindo assim, então, né, a casa vai cair. Se fosse muito específico, aí eu corri o risco do leitor olhar para aquilo e falar assim, né, isso aconteceu naquela época, mas não estou fazendo nada de semelhante, não vai acontecer comigo, né? E os profetas, eles têm essa coisa de deixar um alerta para as futuras gerações, tá? Muito bem. Então, pessoal, deem uma olhada aqui, ó, nesse mapinha, ó. Mantenham esse mapinha em mente, tá? Então, ele vai falar
repare, olha, ele vai falar ele vai falar dos estados fenícios, né, de cidades fenícias, aqui, principalmente ele vai se concentrar em Tiro, né? Vai falar de Damasco, tá? Ele vai falar de cidades em volta aí do reino de Amon, tá? Vai falar do reino aqui hoje, né? Na aula de hoje, do reino de Edom, né? E vai falar também de algumas. Aliás, ele vai falar dessas 3 cidades aqui. Ele vai falar de Gaza, vai falar de Ascalon e de Asdod, tá? E vai falar de algumas outras cidades que não aparecem no mapinha, mas que estão aqui dentro desse contexto, ligadas a essas nações que estão em volta de Israel. Tá? Você não precisa se preocupar de decorar o nome das cidades ou de lembrar que qual cidade é da onde. Tá? Apenas entenda isso. Ele está fazendo juízo contra as cidades, estados que estão em torno de Israel. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar aqui com a leitura. Capítulo 1, versículos 1 e 2, primeiramente. Palavras de Amós, um dos pastores de Tecoa, né? Tecoá, enfim. O que ele viu contra Israel nos dias de Osias, ou Uzias, você vai encontrar também, né? Rei de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, quer dizer, Jeroboão II, 2 anos antes do terremoto. Para você ver a questão de Uzias, né, e Jeroboão II, etc., lembre-se, se recorde da introdução ao livro de Amós. Se você quiser, pause esse vídeo, vá dar uma olhada na cronologia dos acontecimentos em torno do livro de Amós, o que estava acontecendo ali naquela época. O terremoto nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Mas existe de fato registro histórico de que houve um terremoto nessa região aí por esses dias, né? Certamente o livro foi escrito depois do terremoto, né? Mas o terremoto aqui ele aparece para validar a profecia de Amós, quer dizer, Amós teria previsto o terremoto antes dele acontecer, que seria uma forma do profeta ser legitimado, perdão, perante os seus companheiros. E você não vê muito isso nos outros livros, né? Mas isso era importante no caso de Amós, porque a gente falou sobre isso na introdução também. Amós ele não era um profeta de ofício, ele era um pastor de rebanho, né? Ele era um agricultor, ele cuidava, né, de gado e de figo, de plantação de figo, né? Então, ele não era exatamente quem você esperaria que iria ser chamado para o Eterno para poder profetizar, mas é ele que é chamado, e aí, obviamente, como ele não era um profeta de ofício, acaba se tornando importante alguma coisa para legitimar a profecia dele, tá? Aí ele vai começar. Ele disse, né? Detalhe, tá, pessoal? Reparem como essa introdução aqui já dá a entender que esse compilado já não foi feito por Amós, né? Está sendo referido a ele na terceira pessoa. Pode ser que ele escreveu sobre ele mesmo na terceira pessoa? Até pode, mas o mais provável, como eu disse, né, é que isso daí foi compilado depois. As profecias de Amós foram aglutinadas, né? E junto com outras profecias referentes a Judá. O Eterno rugirá de Sião, né? Aqui está dando a ideia do Eterno como um leão, né? Um leão, né? O leão que era uma das figuras no Antigo Oriente Médio consideradas aí como mais ferozes, né? A gente tem histórias de leão na Bíblia hebraica em profusão, e não só lá, né? Você tem também nos murais da Assíria, da Babilônia, né? Aparece leão para Danai, né? Leão era então entenda aqui ferocidade, quer dizer, o Eterno rugindo, né? Pensa num leão, né, que ruge, né, de raiva, de agressividade, né? De Jerusalém levantará sua voz. Amós não legitima, obviamente, aqui Betel, porque ele era do Reino do Sul, ele era de Judá. E murcharão as pastagens dos pastores e secará o cume ou cimo do Carmelo. A gente vai falar do Carmelo daqui a pouco, tá? Mas ele já começa dizendo o seguinte, ó, o Eterno só de rugir, né, de levantar a sua voz, aqui é um paralelismo sinônimo, né? O rugir e o levantar a voz são temas semelhantes aqui colocados de forma poética, né? Os livros proféticos, eles eram muito poéticos porque era a maneira
como eles entendiam que você deveria tratar um texto importante. Quanto mais importante um texto, mais poético ele se tornava na linguagem do Oriente Médio Antigo. Né? E o murchar as pastagens, quer dizer, ele vai trazer seca, né? Ele vai trazer fenômenos climatológicos. Tá? Esse é o primeiro ponto aí. Né? É uma ideia de destruição. Isso era literal ou é figurativo de destruição de um modo geral? Né? Difícil dizer. Tá? Pode ser interpretado tanto de uma forma quanto de outra. Eu penso que talvez seja mais literal aqui. Né? Por quê? Porque a escassez de alimentos, a seca, né? A destruição da colheita é um elemento que aparece em várias, vamos dizer assim, em várias punições, em várias profecias punitivas. Tá? E o Monte Carmelo era um monte muito próspero. Né? Vocês vão ver, tem até foto, eu trouxe foto, né, aqui, que tinha bastante coisa, né? Bastante prosperidade aí. E, obviamente, a imagem do Carmelo secando, das pastagens que você consegue ver a partir do Carmelo secando, é uma calamidade. Tá? Bom, então vamos a alguns comentários. A sobrescrição, quer dizer, né, a parte que começa ali, né, o livro caracteriza como um livro profético. Associa o livro a Amós, define seu mundo no período monárquico, especialmente nos dias de Uzias e Jeroboão, no século 8 antes da Era Comum, e fornece informações adicionais sobre Amós. O versículo diz aos leitores que Amós era um pastor, criador de ovelhas e gado. Ele vai falar disso no 7,14 também. Como tal, Amós era um homem relativamente rico, né? Como Mexá em 2 Reis 3,4. Ele não era um pobre pastor, como às vezes é erroneamente reivindicado. Ele era de Tecô, uma cidade judaíta, cerca de 8 quilômetros ao sul de Belém. Judaíta, né, é um termo que se usa para se referir ao reino de Judá, né, para poder diferenciar de Judá tribo ou dos judeus enquanto povo, enfim. Tá? Bom, então, o Amós aqui, segundo, né, a Jewish Study Bible, ela acredita que Amós era um cara com um poder aquisitivo alto. Tá? Existem outros comentários que acreditam que Tecoá não era tão próspera assim. Mesmo assim, Amós era uma pessoa de recursos. E por que isso é importante? Porque não se poderia acusar Amós, por exemplo, de algumas coisas que a gente vê com outros profetas, que era um profeta ser vendido por dinheiro, né? Ele falar aquilo que agradava a população ou as lideranças em troca de uma benesse, de algum benefício. Tá? Então o Eterno escolhe alguém que tinha recursos, que era bem abastado, justamente para que fique claro o seguinte: Amós não tem nada a ganhar com isso. Tá? Muito bem. Nós falamos até um pouco mais sobre Tecoá, né, na última aula. Tá? Temática. O livro é singular na abertura com um lema, uma declaração temática geral e curta destinada a refocalizar como o livro deve ser a focalizar ou refocalizar como o livro deve ser entendido. Tá? Então, assim, por que focalizar ou refocalizar? A gente não sabe se, vamos dizer, Amós ele pegou vamos dizer, ele escreveu assim, dessa forma, tá? Ou se posteriormente alguém pegou as profecias que Amós deixou escrito e sintetizou de forma a formar esse foco aí, né? Essa temática geral de juízo entre as nações para depois chegar em Israel ou Judá. Tá? Por isso, focalizar, se foi Amós que fez, ou refocalizar, se isso já é fruto editorial. Né? Muito bem. Suas imagens gerais seguem a de muitos relatos teofânicos. O que é uma teofania? Teofania é quando o Eterno se manifesta na criação de uma forma um pouco mais palpável, né? Quando às vezes a gente tem relatos bíblicos onde o Eterno ele está só de bastidores, ele no máximo diz o que vai acontecer, tá? Mas aqui quando você tem uma situação, né, de uma ação mais direta do Eterno, né, chama-se isso de teofania, né? Algumas pessoas pensam
equivocadamente que teofania é o Eterno aparecendo, né, numa forma tangível. Não é necessariamente assim, tá? Uma teofania aparecendo como um ser ou qualquer coisa do gênero. Não é isso. Tá? A teofania é quando ele se manifesta de uma forma visível, tá? De uma forma palpável. Então, assim, né, a ideia do Eterno como um guerreiro, como um leão que ruge, né, tá ligado o quê? A uma destruição, uma calamidade que vai se manifestar e usa-se como figura de linguagem, então, o Eterno se levantando e vindo para cima. Né? Às vezes você tem metáfora de guerreiro, né? Às vezes você tem metáfora como aqui de um leão. Né? Óbvio, né, que assim, não significa que o Eterno vai virar um leão gigantão, né? Ou virou um leão gigante que saiu comendo capim por aí, né? Comendo pasto e deixando tudo desolado. Isso é uma metáfora linguística aqui, obviamente. Tá? É comum nesses relatórios descrever uma manifestação do poder da divindade como levando a uma revolta no mundo natural. Né? Então, assim, o mundo em volta se abala, né, quando o Eterno age. Tá? Isso é uma maneira de mostrar o quê? Que o Eterno está no controle e no domínio de toda a situação. Além disso, o Eterno é comparado a um leão, como se vê em outros lugares, como Oséias 5:11, 11:10, 13:7, um lema relativamente comum no Antigo Oriente Médio. Já falei sobre isso. Mas um detalhe no texto é de extrema importância. O leão ruge de Sião. A mensagem centralizada em Jerusalém é bastante clara e o livro se apresenta como uma obra que transmite a mensagem daquele leão que ruge de Sião, a saber, Jerusalém. Por que a Jewish Study Bible ela está falando isso? Né? Porque talvez essa introdução do Eterno rugindo de Sião, desde Jerusalém, já não tenha sido feita por Amós, essencialmente, né? Assim, dessa forma, né? Mas tenha sido enfatizada a partir das palavras de Amós, obviamente, mas tenha sido enfatizada por alguém posteriormente que queria já estabelecer, vamos dizer assim, a primazia de Jerusalém, né? Isso se torna importante a partir do momento em que o Reino do Norte ele é destruído, né? E aí o pessoal do Reino do Norte, muitos migram para o Reino do Sul, e aí fica aquela coisa, tá, e agora? Né? Eu vou adorar o Eterno aonde? Né? Não, adore aqui em Jerusalém, ele está presente aqui, foi daqui que ele fez o juízo. Né? Então tem um pouco dessa vibe, né? E vamos dizer assim, os acadêmicos desconfiam então que isso é um produto já de uma situação posterior, onde houve um desejo de legitimizar Jerusalém. Né? Você vê mais claramente esse processo de legitimizar Jerusalém em Zacarias. Zacarias é o profeta que mais, né, dos profetas menores, pelo menos, que mais enfatiza isso. Né? Vocês podem ver isso nas aulas de Zacarias que já estão disponíveis no canal. Bom, aí temos o seguinte, o Carmelo é uma área fértil e montanhosa do Reino do Norte. Fica no sudeste da moderna Haifa. Haifa, que é uma cidade litorânea, né, ali no mar Mediterrâneo. A palavra hebraica Carmel também se refere a terras agrícolas, como a gente vê em Isaías 32:15. Provavelmente o Monte Carmelo era isso, né? Era o monte que ficava ali próximo a áreas férteis, agriculturáveis. Ou a um pomar, né? Também é usado para pomar, particularmente um vinhedo. Né? Eles tinham predileção pela uva, né? Ali no Antigo Oriente Médio, porque a uva é muito suculenta, né? Eles gostavam, obviamente, de frutas suculentas, né? Dada a região semiárida, mas também porque a uva fazia vinho. Né? Muito bem, o pessoal curtia, né, um vinho para desespero dos religiosos totalmente dogmatizados que distorcem a Bíblia e tentam fingir que a Bíblia é contra álcool. A Bíblia nunca foi contra álcool. Contra excesso, sim, né? Mas contra o álcool propriamente dito, não. E muito pelo contrário, eles gostavam bastante. Né? O caráter geral dos pastos do pastor apoia e desempenha um significado mais amplo. A referência geográfica não pretende restringir o horizonte do texto a uma região específica do Reino do Norte. Tá? Então, assim, o objetivo de usar aqui o Carmelo, né, é como
vamos dizer, uma referência à prosperidade, às pastagens, né? E ele faz um trocadilho, né? O Carmelo e a região em volta não são prósperas, eu vou trazer seca, eu vou trazer destruição. Por isso eu acho que é literal, né? Mas poderia ser um outro tipo de destruição, né? Uma destruição a partir de um inimigo, etc. Mas fato é que ele ia o Eterno vai colocar fim à prosperidade, tá? Muito bem. Aqui nós temos, então, falando rapidamente sobre Tecoa, né? Tecoa, enfim. Tecoa, a vila agrícola de Tecoa foi identificada como Hirbet Tecoa, né? ou Hirbet Tecoa no hebraico moderno, cerca de 11 quilômetros do sul de Jerusalém e 5 quilômetros ao sul de Belém. Eu botei aqui o mesmo mapa que eu trouxe na introdução, só para vocês terem uma noção, né? Jerusalém que está ali já meio que no miolo, né, quase entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, mas para baixo, você descendo, você vai ter uns 6 quilômetros para baixo, você vai ter Belém, e mais 5 quilômetros você vai ter Tecoa, tá? Muito bem, então já é uma região que começa a ficar meio semiárida, né? Se você está lá em Jerusalém e você olha para o sul, você já vê deserto, né? Você vê literalmente o deserto daquela região, tá? Então, ele está falando realmente de uma coisa que, vamos dizer assim, né? Ele já localiza, né, Amós como dentro do Reino do Sul. Ele era um profeta do Reino do Sul. Devido à sua localização na extremidade das terras aráveis, seus habitantes provavelmente tinham que trabalhar muito para manter sua existência como agricultores e pastores. Ver segundo a Crônicas 2020. Esse é o comentário da IVP Bible Background sobre Amós 1:1. Né? Então, assim, Amós tinha muito trabalho. Ele era uma pessoa abastada? Era, mas ele tinha muito trabalho a fazer. Né? Então, repara, todo esse contexto que a gente vê mostra como Amós era um profeta improvável. Né? O Eterno pega alguém que tinha mais o que fazer e que era abastado, que não precisava disso, né? E faz o cara profetizar para outro reino. Né? Não era nem o reino dele, ele não tinha nada a ganhar com aquilo, inclusive pelo fato de não ser nem o reino dele. Né? Se fosse o reino dele, podia falar: né, Amós, safadinho, né? Você está falando, está profetizando um negócio né, em seu próprio benefício. E não, né? Amós ele se arrisca, ele vai para um reino vizinho profetizar contra aquele reino, quer dizer, isso não é uma coisa muito bem vista, ele arrisca a vida dele fazendo isso, tá? Ele faz isso de uma maneira que ele não tinha nada a ganhar com aquilo e ele tinha muito a perder, né? Então, já que o Eterno ele vai trazer um profeta que não é de ofício, para deixar tudo isso muito claro, né? Então ele faz isso, ele traz o profeta mais improvável. Por quê, pessoal? Por uma razão muito simples. O povo dava mais ouvidos quando já estava numa situação meio calamitosa. Tá? Quando já estava assim, o inimigo à beira de invadir, ou eles já estavam passando dificuldades, etc. Aí eles eram um pouco mais receptivos à mensagem. Embora deu ruim do mesmo jeito. Né? Mas quando você está falando de profetizar, no momento está todo mundo próspero, né? Eles já iam ter um pouco mais de resistência à mensagem. Né? E aí o que ele faz? Ele traz o mais improvável dos profetas, que não tinha nada a ganhar, ainda tinha muito a perder, justamente para poder mostrar para o povo que aquela mensagem era uma mensagem autêntica. Falando então da questão do terremoto, né? A atividade sísmica na Sírio-Palestina. Sírio-Palestina é a região, né? A IVP ela usa muito esse nome, né? Para falar da Síria e um pouco mais abaixo. É uma ocorrência comum. A região fica sobre o Jordão, que se estende de Damasco ao Golfo de Acabá e, portanto, está sujeita a mudanças periódicas da terra. Há evidências de um terremoto considerável nas escavações de grau 6 em Hazor, que data aproximadamente 760 antes da Era Comum. É possível que este seja mencionado aqui, mas evidências corroboradoras adicionais precisam ser buscadas em outros locais, especialmente em Betel e Samaria. Então, o que a IVP está dizendo? Que existe evidência de que teve terremoto nessa época. A gente não sabe o quanto esse terremoto abalou outras regiões, né? Mas provavelmente abalou porque tudo se encaixa.
o fato desse terremoto ser usado para datar a atividade profética de Amós e o reinado do rei Uzias, ver Zacarias 14, de 4 a 5, né, que também fala disso, sugere que deve ter sido pesado e, portanto, um evento que teria ficado na mente das pessoas. Se Amós realmente previu o terremoto, como sugerido por Amós 9:1, ele teria autenticado seu papel como verdadeiro profeta do Eterno. Então, é exatamente aquilo que eu falei anteriormente, tá? E aí, pessoal, falando sobre o Monte Carmelo, né, para a gente encerrar a primeira parte aí da nossa aula, vai continuar no outro, num outro vídeo, tá? O restante. O Monte Carmelo tinha vista para o Mediterrâneo a partir da costa norte de Israel. O Carmelo está lá no norte. Né, que faz sentido porque ele vai falar essencialmente contra o Reino do Norte. Né? A brisa do mar e uma precipitação anual de 71 centímetros o tornavam uma das áreas mais prósperas do país, com vinhas e pastagens ricas. Né? Amós e outros profetas viam uma imagem contrastante entre a fertilidade normal dessa área e a seca provocada pela ira do Senhor. Olha a imagem do Carmel aí, né? Olha como é um monte coberto, né? E você tem bastante planta, né? Em volta, bastante terra agriculturável em volta, tá? Se você pegar, botar lá no Google Imagens, escrever Carmelo, né? Ou Carmel, né? Em inglês, você vai ver, vai ter um monte de fotos, né? E você vai constatar até melhor do que apenas em uma figura, né? Eu trouxe só para ilustrar mesmo. O profeta também fornece uma noção da extensão geográfica do desastre, se espalhando de Jerusalém no sul, para Carmel no norte. Quer dizer, se ele pega um ponto lá no alto, né, e ele está falando, o Eterno está falando lá desde Jerusalém, então, né, vai realmente o negócio vai se espalhar bastante. Tá? Muito bem, vamos então para um intervalo, né? Essa gravação então será pausada, mas ela continua na próxima gravação, né? Para a gente poder falar um pouco mais aí do capítulo 1 do livro de Amós. Até já!